Cláudia, da revista Digital Interagindo, ao nosso lado, Jedson Merizio, candidato a deputado federal. Jedson, uma satisfação falar com você, né? A gente costuma conversar com você sobre alguns temas e eu gostaria que você fizesse uma apresentação, uma breve apresentação dos processos políticos que você participou até aqui, só para as pessoas também te conhecerem um pouco mais. Muito bem, então, primeiro, feliz demais de estar aqui com você e participando aí com todos os seus ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando. Então, eu sou Jedson Merizio, eu fui secretário, eu coordenei a campanha de Otônio Gotardo, fui secretário municipal no período enquanto ele estava prefeito, no primeiro mandato, e depois me despertou a vocação de disputar o processo eleitoral. Fui vereador em 2012, o mais votado de Guarapari. Diga-se de passagem, né? Em 2012, depois eu disputei a eleição de deputado estadual e depois de prefeito de Guarapari. A última eleição agora eu disputei a prefeitura de Guarapari e me descobri vocacionado nesse serviço para prestar à sociedade. Jedson, você tem uma votação expressiva, né, importante, tem um eleitorado importante, todos esses processos que você participou, mas você há de convir que o eleitor ele mudou um pouco. O que você tem a contribuir com essa fala aí sobre essa questão da eleição agora 2022? Mudou, isso está muito perceptível, Cláudia. Assim, as gerações estão mudando, né? Nós estamos num outro processo eleitoral. A resposta que precisa ser dada ao eleitor agora também é outra resposta. A urna fala, a gente precisa de compreender isso. A urna ela nos dá a direção, a gente precisa de aprender a entender a urna, escutar, ler aquilo que a urna tem nos apresentado, e nós temos então de fato uma mudança dentro do processo eleitoral. A campanha encurtou. Os jovens, que hoje são os maiores eleitores que existem, uma demanda enorme, nós temos a rede social hoje, por exemplo, que ela está inserida no processo eleitoral. Não é mais aqueles candidatos, ou não será mais aqueles que vão ficar na rua entregando papel, ficar em carro de som, falando. Isso tem uma tendência de acabar e nós temos uma eleição muito dentro da rede social, o que eu também quero que isso aconteça, porque assim faz as pessoas de fato a olhar o perfil do candidato, a entender o candidato, a ver a vida do candidato, a estudar o candidato para não errar. E é possível nós não errarmos nos nossos votos quando a gente estuda o candidato. Você fala, Jedson é de Guarapari, na sua campanha, né? Que você tem a falar sobre essa questão de ter um candidato que represente Guarapari. É de grande importância. Nós nunca tivemos um deputado federal eleito por Guarapari, nunca tivemos. Nós sempre fizemos a opção de escolhermos candidatos de fora. E é claro que os investimentos eles estarão levando para a cidade deles, é claro. Sim. Eu ganhando a eleição, eu vou trazer os investimentos para Guarapari, é para cá que eu trarei os investimentos. As cidades onde os recursos estão indo, onde nesse cabo de guerra que a gente tem, que tem um deputado que está brigando pela cidade dele, as cidades estão se desenvolvendo. Os empregos estão sendo gerados. Guarapari não. Nós temos perdido espaço. Na disputa do mercado que nós temos, que seja do turismo, que seja de negócio, nós temos perdido espaço. Nós não temos tendo competitividade porque nós não temos tração. A coisa patina. A gente precisa de ter um deputado federal, porque assim o tão sonhado hospital se tornará realidade. Teremos condições de atração de investimento por fortalecimento da agricultura do município de Guarapari, com as máquinas agrícolas que nós poderemos trazer para cá, para poder o povo do interior ser atendido. Nós temos recursos para trazer para cá de infraestrutura. Então nós faremos Guarapari tomar um outro patamar de investimento. Guarapari vai avançar se nós de fato fizermos a escolha correta e elegermos um candidato daqui de Guarapari. Eu me coloco nessa posição, preparado para assumir este mandato, assumir esse compromisso para a sociedade de fato avançar, Guarapari avançar na geração de emprego, nos atendimentos necessários para a nossa sociedade. Ainda nessa linha de resposta, nesse processo político que você participou, né, ao longo desses anos, o que você vê, olhando para Guarapari, o que você acredita que tenha se perdido um pouco, ou então precisa ser potencializado? Nós nos isolamos, nós temos que ter relação. A política é criar relação. E quando você cria relação, você abre as portas para a atração de investimento, de negócio, de possibilidade, de oportunidades. Guarapari se isolou, nós estamos há alguns anos isolados no nosso município politicamente, fechado. Nós vamos então abrir essas portas, esses espaços novos para a atração de novos negócios. É isso, gerar emprego para a sociedade. Pai e mãe, Cláudia, ter a dignidade de chegar no final do dia, colocar arroz e feijão na mesa para filho comer, porque não está tendo.
Veja, cara, nós temos uma sociedade altamente pobre. Nós temos a maior concentração de pobreza do estado do Espírito Santo proporcionalmente a Guarapari. Nós não sabemos se as pessoas vão ter janta hoje, nós não sabemos as mães amanhã de manhã, se de fato vai ter café para dar para filho tomar. Então, assim, é grave o que nós estamos vivendo. Nós precisamos de ter, de fato, o político com a responsabilidade, pegar no chifre do boi e poder fazer essa cidade avançar, gerar emprego para o nosso povo. É isso que eu vou estar fazendo. A gente sempre gosta de fazer uma pergunta da importância de um deputado federal. Eu acho que você conseguiu responder alguma coisa, mas você ainda quer considerar algumas outras... É importante chamar a atenção da população de Guarapari, que vai estar nos vendo, da importância que nós temos, assim, de termos um deputado. Isso precisa de estar tomado na nossa sociedade. Os meus maiores concorrentes dentro de Guarapari são candidatos de fora. Olha que loucura! Parece que nós não temos pessoas preparadas no município, parece que eles são melhores do que nós e não são. Não são, eu estou preparado, eu tenho experiência. Eu estava no governo do estado, eu fui secretário no município de Guarapari, fui vereador, disputei a eleição de prefeito passado, eu estou preparado para assumir essa responsabilidade e representar a cidade de Guarapari, o estado do Espírito Santo, mas a cidade de Guarapari no Congresso Nacional, para trazermos para cá, lutarmos para atrairmos para cá os investimentos que nós estamos tanto precisando. Bom, a gente sempre gosta de trazer uma pergunta do eleitor, né? Que o eleitor sempre coloca algumas objeções em determinadas campanhas e em muitas campanhas. Enfim, a pergunta do eleitor é o seguinte: por que você, Jedson Merizio, que é uma pessoa assim bem próxima da religião, atuante, né? Todo mundo te vê, né, na Igreja Católica, por que querer concorrer a um cargo político? Sou atuante de fato dentro da igreja. Eu vivo a igreja. Eu tenho 48 anos de serviço prestado à igreja. Vou trazer alguns pensamentos filosóficos para a gente poder entender, então, que também é da minha formação. Agostinho de Hipona, no final do século IV, conhecido por nós como Santo Agostinho, que é um doutor da igreja. Olhando para o pai dele, ele escreve um livro chamado Cidades, que é um livro muito conhecido dos estudiosos em filosofia. Ele vai olhando para o pai dizer que a política, se não for para gerar dignidade na vida do ser humano, ela não tem sentido de existência. Se nós trouxermos para os tempos mais atuais, nós temos um outro grande filósofo chamado Karol Wojtyla, conhecido por nós como Santo Padre, o Papa João Paulo II. Ele grita para a sociedade: a mais alta forma, veja bem, a mais alta forma, existem outras, mas a mais alta forma de gerar dignidade na vida do ser humano é a política. É esse serviço que eu estou prestando para a sociedade, o de gerar dignidade na sua vida. Isso é o papel do cristão. Muito bom, muito obrigado, Jedson. Tá? Boa campanha para você. Obrigado, um abraço. Perfeito. Quem sabe você vai Pronto? Pronto. Amo, quem dera, Carlos, se a política fosse